Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Arnon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir a vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Uma expressão que estão usando nos nossos dias com relação às várias abordagens das novas igrejas, das novas teologias que têm como propósito um crescimento rápido dos seus frequentadores ou dos seus membros, né? É a expressão customização da fé. Antigamente a gente falava de contextualização, né? Mas agora estão usando esse termo, customização da fé. A ideia é adaptar o Evangelho, adaptar Cristo ao gosto e às necessidades das massas, das multidões, das pessoas. Customização, eu me lembro de ouvir com relação à roupa. Então você pegava uma roupa, uma bolsa, customizava, deixava do seu jeito, né? Então aquela peça de roupa não tinha lugar nenhum. Você conseguiu fazer ali de uma forma criativa uma calça, uma camisa que é exclusivo da sua criatividade. E agora nós estamos vendo, né, esses termos sendo aplicados à igreja. Então, alguns grupos religiosos, principalmente no lado evangélico, né, têm feito essas adaptações.
Uma vez eu vi um vídeo em que um repórter entrevistava algumas pessoas na rua e fazia a seguinte pergunta: qual a religião que você não seguiria? Qual a religião que você não seguiria? Você não faria parte? E não sei se aquele vídeo, né, foi tendenciosamente preparado, mas todas as respostas, as 3 respostas apresentadas, né, diziam o seguinte: eu não seria evangélico. A primeira, o rapaz dizia isso: eu não seria evangélico. Eu posso perguntar por quê? Porque é um pessoal que briga muito, um pessoal que se odeia, uma coisa bastante desagradável, então tem muito ódio, eu não quero isso para mim. Aí outra pessoa: qual a religião que você não seguiria? Não seria evangélico. Por quê? Porque eu não quero que alguém fique mandando na minha vida, né? Controlando a minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer ou não fazer. Eu quero viver livre. E a última pessoa recebia a mesma pergunta, né? E aí falava, né, a respeito de não querer ser evangélico. Por quê? Porque achava que havia uma ênfase muito grande em doutrinas, em dogmas, né? E isso era mais importante do que outras coisas, como relacionamento, trabalho, coisas dessa natureza. Então, as pessoas do nosso tempo, né, elas têm alguns preconceitos. E às vezes alguns desses preconceitos até são justos, né? Infelizmente. Às vezes eles conhecem alguns grupos religiosos que se apresentam, né, de uma maneira relacionada à Bíblia, relacionada ao Evangelho, mas não correspondem ao que o Evangelho ensina, ao que a Bíblia se propõe. Há um equívoco, alguns mal entendidos, né, mas aquele grupo é o que ela conhece. Então ela tem aquele entendimento de aquele grupo representa o cristianismo, representa a fé cristã e assim por diante. É algo que a gente também encontra no Antigo Testamento, né? Que tipo de Deus Israel apresentava às nações vizinhas? Quando Deus liberta Israel e apresenta a eles, né, um caminho a seguir, a sua vontade, seus mandamentos, seus estatutos, né? Isso era também para mostrar um diferencial do modo de vida de Israel e o modo de vida das demais nações. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, as diferenças, elas foram terminando. E outros interesses foram se impondo. Vamos dizer assim, que começou a haver uma customização da fé dada a Israel pelos profetas, né, pela aliança. E então, infelizmente, houve um desvio, uma deturpação, e agora nós temos, nessa época do profeta Amós, né, uma chamada severa para que Israel volte ao seu centro, né, volte ao equilíbrio, volte a reencontrar a sua identidade, a sua própria história, e se afaste dessa customização, desse aculturamento que estava acontecendo e estava trazendo uma série de injustiças, né, que não estavam agradando a Deus. Né? Então, esse texto que nós acabamos de ler, esses 13 versículos, né, eles podem ser divididos da seguinte maneira. Né? Há uma descrição de Deus irônica com relação aos ricos, a prosperidade da liderança, da elite, né, de Samaria, que era a capital. Depois há algumas advertências zombeteiras também com relação ao culto que eles prestavam. Há uma história, uma narrativa de como Deus, ao longo do tempo, foi procurando chamar a atenção desse povo, né? E finalmente o anúncio do encontro com Deus e revelando que tipo de Deus eles iriam encontrar. No Novo Testamento seria uma doxologia, uma forma de celebrar a glória de Deus. É o último versículo
desse capítulo aí, uma bela composição celebrando o Deus Criador do livro de Gênesis. Né? Então vamos dar uma caminhada, né, por essas divisões aqui e refletirmos do que a palavra de Deus, por meio de Amós, está dizendo. Algumas pessoas acham que é ofensivo, né, se referir às mulheres como vacas de Bazã. No livro de Cantares, Salomão elogia a beleza da sua amada, dizendo que é comparável às éguas de Faraó. Animais belos, bem tratados, da elite. Né? Então, era algo comum naquela época. Né? Hoje, um rapaz que deseja namorar uma moça, comparar ela com uma égua, ou leva um coice ou leva um tapa. Né? Não é hoje elogiável. Né? Mas a ideia é que esses animais, eles eram o top. Então, se você vai, por exemplo, numa feira de exposição de esteio, já tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, você vê animais lindos. A pelagem, o peso, são campeões, são o topo daquela raça, daquele ambiente, né, de pecuária. São animais belíssimos, caríssimos, né, para reprodução. Então, é essa a ideia quando o profeta compara, né, com as vacas de Bazã, porque Bazã era uma região, hoje seria as colinas de Golã, com pastagens maravilhosas e animais soberbos em termos de qualidade. Por exemplo, hoje, se nós fôssemos falar das melhores vacas leiteiras, as vacas holandesas. Eu tive a oportunidade de estar lá e de conhecer em loco, né? Conversar com o pessoal que estava trabalhando com elas, a quantidade de litros de leite é algo impressionante. Então, se referir à produção de leite, as vacas leiteiras, né, são as campeãs. Então aqui é muito provável, né, que não é uma questão de ofensa, mas é uma questão de ironia, é de fazer uma comparação de que elas eram essas mulheres da elite, né, mas não está restrita às mulheres da elite, mas está escolhendo o grupo delas para representar os governantes, os homens de posse, os homens de poder de Samaria, da capital, da liderança de Israel. Então, o profeta coloca faz uma comparação com algo valioso, com algo de extrema qualidade, de abastança, de força, de beleza, de luxo, mas à custa do quê? A segunda parte do versículo diz que todo esse luxo, que toda essa pompa, essa ostentação é o custo de injustiça, é o custo de, como já vimos nos capítulos anteriores, né, tirar até um pouquinho que o pobre tem, oprimir e esmagar o necessitado, opressão do pobre e esmagar o necessitado. E tudo para quê? O texto diz que é como se essas mulheres dissessem aos seus senhores, né, ou aos seus maridos, continuem nos dando o que beber, continuem dando-nos festas, continuem financiando banquetes, mas todo esse luxo, todo esse dinheiro, quem paga a conta? O pobre, o miserável, o necessitado. Então todo esse luxo, tudo isso está sobre as costas de pessoas que não têm nem com o que viver. Então a chamada do profeta começa colocando eles num índice de comparação muito alto, mas para mostrar o contraste entre essas vacas belas, gordas e pessoas esquálidas, miseráveis, raquíticas, sem quase roupas para se cobrir, necessitados, carentes, miseráveis. Então esse hedonismo todo, infelizmente, né, tinha esse alto custo, esse alto preço, né,
que eles estavam ignorando. Então era uma vida que Deus, por meio de Amós, estava dizendo, era uma vida animal, uma vida predatória, não era uma vida do homem criado à imagem e semelhança de Deus, em pleno governo das suas faculdades, dos seus desejos, sendo compassivo com o próximo. Não, era uma vida de animal. Por esse motivo, então, o profeta começa a mostrar a seriedade da situação e diz: por isso o Senhor jura pela sua santidade. Essa é a grande diferença entre o Deus que a Bíblia revela e todos os demais deuses conhecidos das religiões que já se extinguiram, das religiões que ainda existem, né? A diferença do panteão grego, do panteão indiano, do panteão egípcio, de todas as mitologias. A grande diferença de Yahvé, de Jeová, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é esta questão aqui: santidade. Enquanto os outros deuses guerreiam, adulteram, são destemperados, Deus é santo. Ele é justo, Ele é bom, não tem excessos, não se mistura, Ele é separado, Ele é distinto da criação. Ele não se mistura, Ele não se corrompe com a criação, Ele não tem rival. Ele tem rebeldes, mas rival em pé de igualdade com Ele, não. Então, esse é um diferencial para qualquer pessoa que vai estudar história da religião, filosofia da religião, religião comparativa, mitologias. Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é santo. Ele é distinto, Ele é justo, Ele é confiável, Ele é fidedigno, Ele não muda, Ele não se recicla, Ele não tem avatar, Ele não tem expressões mútuas, milhões de expressões. Ele é único, santo, imutável, o eterno. Eu sou o que sou, sem mudança. E fora de mim não há Deus. E é por essa santidade, por esse ponto sério que Israel conhecia da sua história, que Deus se compromete que vai estabelecer o cativeiro, que vai estabelecer punição, que vai tratar com eles. E de repente esse luxo todo, esses banquetes, esses churrascos maravilhosos, com picanha, com cupim, com tudo de bom, com os vinhos mais saborosos de Portugal, da França, de onde quiser, todo esse luxo vai acabar. Eles vão ser levados prisioneiros, vai ter anzol no nariz, uma situação, infelizmente, de vergonha. Serão, algumas versões no versículo 3 diz: vocês serão lançados no esterco. Algumas versões trazem, em vez de Armon, esterco. E aí agora o profeta vai falar sobre o culto deles. E vai falar de forma irônica também: vinde a Betel, casa de Deus, né, onde Jacó teve ali uma experiência marcante, né? Gilgal, onde o profeta Samuel também teve uma experiência marcante, lugares sagrados, lugares importantes. E Deus diz: vocês fazem peregrinações e vão para esses lugares e multiplicam as suas transgressões, vocês fazem sacrifícios, vocês entregam dízimos, mas vocês fazem sacrifício, versículo 5, do que é levedado. E Deus havia dito, né, olha, o sacrifício foi oferecer sem levedura, sem fermento. Mas eles já tinham customizado o culto. Eles começaram a fazer as coisas do jeito que eles gostavam. E então, é isso que Deus diz, né? Versículo 5, a parte final: porque disso gostais, ó filhos de Israel. Então Deus está dizendo que eles têm um culto, eles têm uma liturgia, eles gostam daquelas festas, de cantar, de fazer os banquetes, de fazer tudo aquilo, mas Deus não está contente com aquilo. Hoje também, né, nós temos muitos grupos, né, que trazem para o culto elementos de show. Então, o púlpito virou um palco,
E você traz elementos luminosos, elementos musicais, uma série de circunstâncias num ambiente psicodélico, onde tudo é escolhido e as nossas emoções são conduzidas para ou um momento de alegria ou um momento de tristeza, né? Então as coisas são meio que da psicologia da religião mesmo. O profeta está dizendo para Israel que toda essa montagem, todo este show de cores, de sabores, de sons, tão empolgante, tão bonito, tão comovente, tão emocionante, eles se reuniam e diziam assim: esse culto está uma bênção, que alegria, quanta beleza. E Deus está dizendo para eles: mas isso tudo só multiplica as transgressões de vocês. É uma religiosidade que não leva à verdadeira adoração. Era tudo para justificar a sua riqueza, a sua prosperidade e a exploração dos pobres e miseráveis. E o profeta diz: tudo isso que vocês estão vendo vai desaparecer. Betel vai desaparecer, Gilgal vai desaparecer, o luxo de vocês, a riqueza de vocês vai se acabar. Meus irmãos, essa não é uma mensagem de coach, de encorajamento, de animação. Não é. Algumas pessoas, quando olham para esse texto, né, partindo da chamada aparato crítico, né, eles dizem: olha, aqui tem uma inserção de uma classe sacerdotal, porque havia o Yahvé do campo, o Yahvé do camponês, o Yahvé do templo. Então o grupo do templo quer impor aqui o seu pensamento. Então há uma inserção do texto. Olha, Amós, para deixar lá o seu trabalho, deixar os seus rebanhos, não foi o pensamento político que fez ele deixar aquilo e ir lá para uma nação onde ele era um estranho, para levar uma mensagem que não era bem-vinda. Então, por questão política não tinha o que fazer, a nação estava próspera, estava tudo bem. Não é essa a questão que emerge da Bíblia. É claro que tem aspectos, sim. Deus mesmo está falando aqui de aspectos práticos. Havia injustiça, alguém tinha que tomar uma posição quanto àquilo. Mas o que o Senhor Deus trata na Escritura, que está acima dessa camada política, social, poder militar e assim por diante, é o relacionamento pessoal com o seu povo. Por isso que o ponto principal desse texto é o versículo 12, onde Deus diz: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Esse é o encontro com o qual Deus está preocupado e porque Deus vai tratando com o seu povo de uma forma tão severa. Quem é estranho à Bíblia, quem é estranho ao contexto da aliança, diz: esse Deus ele é muito mão pesada. Mas veja, dentro do contexto da aliança, Deus não quer abandonar o seu povo, Deus não quer abandonar a sua esposa, Deus não quer abandonar seus filhos, então Ele os disciplina. E esse é o ponto mais marcante da Bíblia quando nós chegamos nesse nível de compreensão. É isto: por que Deus não nos abandona? Por que Deus não nos troca por outra coisa? Ele é o Criador, Ele tem hostes celestiais. Por que ficar com gente tão dura de coração, pessoas tão complicadas? Por que Deus não abandona? Essa é a profundidade de podermos, como Paulo, dizer: que profundidade! Quem primeiro deu a Ele? Quem vai entender os seus pensamentos? Por isso Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Maravilhoso nós podemos descansar a nossa cabeça no travesseiro e saber que somos amados, que Deus cuida da nossa vida, que Deus tem interesse em colocar-nos no caminho certo, que Deus tem interesse em colocar a nossa vida com os propósitos e os objetivos corretos e não passarmos por aqui perdendo nosso tempo. Vivemos em vão, vivemos uma fé de teatro, de mercado. Que bom saber que Deus de fato tem esse interesse. Então Deus começa a mostrar por meio do profeta, né, as maneiras como Deus procurou dar sinais ao povo de que aquela religiosidade não
estava levando a lugar nenhum. Então, versículo 6 nos diz que Deus trouxe a fome. Deus trouxe a fome. Então, seria uma coisa incômoda. Naquela época não tinha os reservatórios que temos hoje, frigoríficos e tudo aquilo, né? Então, secas, situações que geravam fome, era um caos terrível. Como o povo devia interpretar aquela circunstância, aquele cenário? O Senhor não está contente conosco, vamos buscar a sua face. Estamos falando de Israel, Israel que levou o bezerro de ouro para representar, um bezerro para representar Deus. Para que, quando houve a divisão do reino do norte e do sul, o povo do norte não descesse lá para o sul, em Jerusalém, e cultuasse no templo. Então o rei Jeroboão não queria que, de repente, por meio dessa viagem, dessa aproximação, ele perdesse o seu governo, ele perdesse o seu reino. Então, Jeroboão estabeleceu os lugares sagrados com bezerros de ouro, representando Deus dessa maneira, e Deus havia dito que não era para ser representado de forma nenhuma. Então eles deveriam interpretar essa fome como um desagrado de Deus, daquela maneira que eles estavam fazendo. Mas o que diz o Senhor? Não vos convertestes a mim. Na nossa vida também, algumas situações podem ser permitidas por Deus para nos levar a uma maior intimidade com Ele, para nos levar a uma visão mais séria a respeito do seu reino e da sua palavra. Mas será que nós entendemos assim? Então Deus continua e diz: e também retive chuvas. Choveu num lugar, não choveu no outro, e aí alguém ia procurar água num lugar, não achava. E, final do versículo 8, eles não vos convertessem a mim. O povo não entendeu que esse agir de Deus na natureza era uma forma de Deus reconduzir, era uma sinalização, uma placa na estrada que eles estavam seguindo, e a placa dizia retorno. Mas eles passaram direto de novo, não fizeram a conversão. Então Deus disse no versículo 9: aí eu enviei queimaduras, ferrugem, a horta de vocês, a plantação de vocês, as figueiras. Enviei a maneira do Egito pragas, surgiram guerras, seus jovens morreram nas guerras, vocês perderam cavalos, tudo isso. E aí o que diz ao final do versículo 10? Contudo, não vos convertestes a mim. Então, infelizmente, aquele povo, novamente, Deus chamando a atenção deles, mas a riqueza deles, o orgulho deles, a customização da fé, vamos fazer do nosso jeito, endurecia o coração deles, e eles não viram a placa de retorno. Então, versículo 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vocês foram como um tição arrebatado do incêndio. Já estava quase com uma brasa ali, queimando, virando cinza. Aí Deus tira aquilo ali e preserva, não deixa que aquilo ali desapareça, mas o que aconteceu, no final do versículo 11, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E aí vem essa palavra, Então tudo isso vai acontecer com vocês, preparem-se. Esse é o padrão de Deus, Esse é o padrão de Deus agir. Sempre que Deus anuncia o juízo, primeiro Ele vem com misericórdia, e um longo tempo Ele tratando com o seu povo, mostrando. Não vem de forma repentina, não vem de uma forma que não foi avisado. E aqui Deus mostrou: olha quantas maneiras eu fui preparando, mas vocês não deram atenção. Agora, fiquem preparados. E como é que nós nos preparamos? Essa é uma questão importante. Como é que nós nos preparamos para encontrar a Deus? Nós encontramos na Bíblia várias histórias de encontros com Deus. Encontros de graça e misericórdia, e encontros também de juízo, encontros de condenação.
Mas em geral, quando Deus fala com o seu povo, né, prepara-te para encontrar, o próprio Deus vem ao encontro do seu povo com graça, com misericórdia. Quando Paulo, por exemplo, é encontrado pelo Senhor lá na estrada de Damasco, não é um encontro de juízo, de destruição, porque ele tinha transgredido, ele tinha maltratado a igreja, os discípulos de Jesus, merecia punição. Mas o Senhor veio com graça sobre ele. Ananias e Safira, que queriam aparecer e combinaram alguma coisa, e foram desonrosos com o Espírito Santo. O Senhor os encontrou com juízo. Como é que nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso Deus? Nós temos hoje a oportunidade de ter a palavra de Deus ao nosso alcance, de termos excelentes livros, de termos meios como áudios, a Bíblia em áudio, livros em áudio, né? E nós podemos, durante todo o dia, separarmos um momento para o nosso encontro com Deus. Um momento exclusivo, ainda que breve, mas nós podemos ter um hábito, desenvolvermos um hábito de estarmos nos aproximando de Deus, o Deus que tem um relacionamento exclusivo conosco, né? De não deixarmos que a rotina do dia a dia de alguma maneira venha nos impedir de desfrutar desse nosso momento com o Senhor. Que tipo de Deus nós vamos encontrar no nosso dia a dia, que vale a pena investir o nosso tempo, que vale a pena dar uma parada em tudo aquilo que nós fazemos, né? Veja esse pronome pessoal que nós encontramos no final do versículo 12. Para te encontrares com o teu Deus. Não é um Deus qualquer. Para te encontrares com Deus. Que Deus? O Deus Criador, o Deus da natureza. Sim, mas não um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que não tem nada a ver com a minha história, com a minha vida, com as minhas alegrias e com os meus sofrimentos. Não, é o teu Deus. Teu Deus. O Deus da aliança. O Deus que nos chamou em Cristo, o Deus que nos deu o conhecimento do Evangelho, o Deus que nos deu o seu Espírito, esse Deus que nos dá experiências, evidências da sua presença, do seu cuidado, da sua sabedoria. É com esse Deus que nós somos convidados, convocados, chamados a encontrar diariamente. E aí o versículo 13 termina de uma maneira muito bonita, muito bela, uma doxologia, um hino de adoração, um hino de celebração, procurando lembrar a esse povo que estava namorando os cultos pagãos, né? Baal, as divindades cananeias, os cultos, o sincretismo religioso com essas outras mitologias, né? Então Deus faz eles recordarem de quem é esse Deus, como é esse Deus, né? Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Então, esse Deus eterno, Deus da aliança, Deus Yahvé, Deus Jeová, o Eu Sou, é o Deus que cria tudo que é visível, tudo que é grandioso, as montanhas, lugares que naquela época, naquela cultura, eles acreditavam eram as moradas dos deuses, o Monte Olimpo, as moradas dos deuses, né? E Deus também cria o invisível, o vento, os quatro ventos, sopram sobre a terra, manifestam a sua presença, que representam também a vida, né? A respiração, o ar, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. Então não é o Deus apenas da natureza, da criação, a intimidade do ser humano. Meus irmãos, existe algo mais íntimo que o pensamento? A gente pode estar olhando para uma pessoa e estar pensando naquela pessoa coisas que ela nem imagina, né? Nosso pensamento é algo muito ali íntimo de nós. Podemos estar pensando em coisas boas, esperançosas, ou podemos estar pensando em coisas muito pesadas, negativas, tristes, né?
E às vezes as pessoas até agem, né, de forma que nos surpreendem, agiram daquela maneira, mas a ação foi consequência de pensamentos. Esse policial no Arroio do Silva tirou a sua vida. Que pensamentos foram martelando na sua cabeça, no seu coração, martelando, até que ele teve essa atitude, essa ação. O profeta Amós está dizendo: Deus declara, Deus sabe, Deus conhece. Deus é capaz de ir nesse ponto, né? A palavra de Deus ela é poderosa para discernir, para separar pensamento, sentimento, dividir ali a alma, o espírito. Deus conhece a nossa intimidade. Por isso que a oração, esse nosso encontro com Deus diário, constante, ele é muito produtivo. Ainda que nós não sintamos vontade de orar, ainda que nós não sintamos uma mudança imediata, mas Deus nos chama nesse encontro. O Senhor Jesus nos diz isso claramente, para sermos insistentes na oração. O que faz da manhã trevas? Deus é o Deus que muda, que transforma. Nós, hoje, na nossa pós-modernidade, com a IA, com a internet, com os conhecimentos, teses e tanta produção acadêmica, nós temos uma gama de informações. Isso está sobrecarregando as pessoas, né? Mas nós trabalhamos em termos de causa e efeito. Então, temos isso gera isso. Causa e efeito. Mas nós temos um Deus aqui que diz: eu não estou preso a causas e efeitos. Eu posso interferir, eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso alterar. Então esse Deus que faz da manhã trevas. Da manhã trevas. É diferente, né? Porque amanhã é o anúncio de um novo dia, do sol, da aurora. Então você tem amanhã e tem a expectativa que dia bonito vai ser. E de repente, amanhã morre e vem a escuridão. Não foi assim a moda do Egito? A praga das trevas, né? A praga da escuridão. Mas também Deus pode transformar trevas em manhã. Deus pode trazer luz onde há trevas. É Ele que diz: haja luz. Né? Esse Deus, Ele pisa os altos da terra. Sempre os altos aqui, nesse contexto, vai simbolizar o orgulho, né? As potências, os impérios. Vale a pena você ler livros que falam de história dessa época, né? Do período bíblico. Estou lendo alguns livros do Isaac Asimov, né? Um famoso escritor de ficção, mas os livros que eu estou lendo dele é de história, muito interessante, um estilo que ele totalmente diferente da história, mas os livros dele, os egípcios, os romanos, os gregos, excelentes, mostrando todo o contexto dos combates, das lutas, das intrigas das cortes, do povo de Deus ali, tanto os judeus na época do Antigo Testamento como os cristãos, né? Esses três povos, egípcios, gregos e romanos, eles estão ligados com a história da Bíblia. Aí você começa a ler esses livros de história e vão trazendo mais elementos. Você vai percebendo, puxa, como Deus permitiu isso, como Deus conduziu isso, como isso favoreceu, protegeu o povo de Deus. Exatamente, Deus pisando os altos da terra, né? Aquele desejo de conquista de um determinado governante, de repente tentando prejudicar o povo de Deus, e aí vai, daqui a pouco o cara morre. Há uma conspiração e aquele governo termina. E se não é o registro do historiador, aquilo já se apagou, já se esqueceu ao longo do tempo. O Senhor pisa os altos da terra. O Senhor, né? Quando está assim, todas as letras em maiúscula, é o nome do Senhor Deus, né? O nome revelado a Moisés. O Eu Sou, Yahvé ou Jeová. O Deus dos exércitos é o seu nome. Então, meus irmãos, é este Deus que nós podemos nos encontrar
Criador, soberano, justo, santo, Senhor da história. É Ele que nós somos chamados a encontrar diariamente na oração, na meditação da palavra de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento. Victor Frankl, um sobrevivente de campo de concentração, que escreveu o livro Em Busca do Sentido, ele disse o seguinte: se existe um sentido na vida, deve haver também um sentido no sofrimento. O sofrimento é parte inseparável da vida humana e muitas vezes ele é o que dá forma ao nosso caráter e à nossa compaixão. Não podemos evitá-lo, mas podemos transformar sua dor em algo grandioso. Nossa sociedade não quer sofrer. E não querendo sofrer, parece que ela atrai mais sofrimento ainda. Querendo se livrar do sofrimento, ou com medicação, ou com diversão, ou com qualquer outra coisa, parece que ela atrai mais ainda. E o profeta Amós estava dizendo para aquela nação, para aquele povo de Deus: olha, ressignifique as coisas difíceis que vocês passam. Procurem perceber o que Deus está planejando com tudo isso. Quando nós lemos lá em Daniel capítulo 5, versículos 7 a 8, e o texto nos fala sobre aquela mão sem braço escrevendo na parede, e o rei então, no seu desespero, Belsazar, ele chama os astrólogos, os adivinhos, para decifrar aquilo. Era o que ele conhecia, era a religiosidade dele. E o texto nos diz que nenhum deles conseguiu decifrar coisa alguma. Até que alguém lembrou que tinha um homem diferente ali, Daniel, já idoso. Chamaram a ele então, e ele traz a mensagem daquela inscrição. Hoje também não é assim? Tantas coisas acontecendo, tantas coisas que chamam a atenção, servem como sinais. E quem as pessoas buscam para encontrar o significado dessa mensagem aparentemente criptografada nos fatos, nos acontecimentos? De novo, nós estamos tendo um retorno do ocultismo, sensitivas. Dentro da própria igreja evangélica, quantas pessoas, a título de revelação, na verdade adivinhação, querendo seguir por esse mesmo caminho. E o que o Senhor Deus nos diz é apenas para voltarmos à simplicidade da sua aliança, a voltarmos à simplicidade daquilo que Ele, ao longo do tempo, pelos patriarcas, pelos profetas, e agora para nós cristãos, pelos apóstolos, Ele tem nos ensinado. A andarmos dentro daquilo que nos é revelado nas Sagradas Escrituras, a não acrescentarmos nada, não trazermos, seja por tradição, seja por cultura, seja por inovação, mas nós nos contentarmos em saber que este Deus, conforme está no versículo 13, Ele é pleno, Ele não necessita de nada. Nós necessitamos dele, mas Ele é pleno. Nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos trazer nada diferente, nós precisamos apenas confiar e manter esse patrimônio que Ele tem nos dado pela sua graça e sua misericórdia. Eu li um texto esses dias com o título Igreja sem Agrotóxico, onde o escritor falava: sabe quando você vai comprar uma cenoura orgânica e ela não é tão bonita, tão vistosa, como aquelas que têm os agrotóxicos? Mas se você experimenta o sabor de uma cenoura, um morango plantado sem toda aquela química, você percebe que é diferente. Eu colhi 3 cenouras na minha horta, elas são horríveis, parecem cenouras Frankenstein, é pequenininha, tortinha, outra rachou no meio, mas é mais docinha, tem mais sabor, é diferente. E aí esse escritor diz: a igreja hoje, a igreja do agrotóxico, ela está implementando uma série de coisas para se tornar numerosa, vistosa, grande. Aí ele diz assim: nós precisávamos voltar às igrejas pequenas do Novo Testamento, sem agrotóxico.
que cresce sem estímulos artificiais, no seu ritmo, mas com vínculo de comunhão, com vínculo de perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, redescobrir essas disciplinas espirituais simples, sem querer bombar, né? Sem querer colocar anabolizante e ficar musculosa rápido demais, ficar com toda essa aparência, né? Não, de fato, crescer lenta e naturalmente, conforme o tempo e a graça de Deus. Então, esse é um aspecto muito importante que nós encontramos dentro daquilo que o profeta Amós está dizendo para Israel. Ele está dizendo: Deus não está impressionado com essa riqueza de vocês, com essa prosperidade. Isso tem sido um obstáculo na espiritualidade de vocês. Vocês precisam deixar isso de lado. Por isso nós precisamos investir na nossa mente. Investir na nossa mente alimentando-nos com a palavra do Senhor, redescobrindo as Escrituras. Nós precisamos desenvolver pela vida de oração perseverança, para nos recuperar diante das dificuldades, os embastes, dos não que a própria vida coloca na nossa caminhada, os nãos, né? Recuperar essa resiliência, essa perseverança e dessa maneira cultivarmos a autenticidade da nossa fé, não algo impessoal, não algo copiado, né? Mas algo autêntico da nossa própria vida, da nossa jornada, da nossa experiência diária de oração com Deus, né? Por isso que homens como Agostinho e como Jonathan Edwards, eles criticaram a sua época, eles criticaram a prosperidade ou alguns valores, né, da sua época que estavam em contrário ao Evangelho. Foram homens que procuraram trazer de volta a consciência daquelas pessoas para a palavra de Deus. A época de Jonathan Edwards, por exemplo, foi o iluminismo, em que a luz vinha pela razão, o raciocínio, a capacidade humana, a capacidade intelectual, o uso do método científico, as coisas se desenvolvendo pela criatividade, as invenções humanas e assim por diante. E aí um afastamento das Escrituras e da palavra de Deus. E esse homem, que é considerado um dos grandes filósofos dos Estados Unidos, Jonathan Edwards, estudado hoje nas universidades, ignorado no aspecto da sua fé, mas a sua fé não pode ser retirada dele. Tem a sua fé é a estrutura da sua vida. Se ele produziu boa filosofia, o fez porque era um crente, era um cristão, tinha intimidade com Deus, era um homem de fé e foi zeloso no seu trabalho de escrever, de ensinar, na docência, né? Então, não foi um homem que se manteve escondido diante dos desafios da sua época, mas soube, não com fanatismo, não com ignorância, não ofendendo, não atacando de forma irresponsável, mas com propriedade, com coerência, com lógica, com respeito, com argumentos, procurou mostrar a nobreza do Evangelho, a dignidade da fé da igreja diante de situações que estavam mexendo com aquela época. Por isso que esse Amós, o homem dos rebanhos, o homem lá da agricultura, da pecuária, ele deixa por um tempo o seu trabalho e vai trazer essa mensagem tão urgente para aqueles homens, para aqueles senhores, para aqueles dignatários, para que eles refletissem, porque o juízo de Deus estava chegando. Para nós hoje também, de uma igreja que tem celebridades, de uma igreja que tem o interesse dos políticos e conquistar os votos dos evangélicos, que vê na massa evangélica uma força importante, nós também precisamos dar atenção ao que Amós está falando, para que nós sejamos cuidadosos com isso. Eu vou encerrar aqui lendo um trecho, né, deste livro de Joyce Langford, onde ela dá um testemunho da mãe dela, que era uma mulher de muita oração. Então a mãe dela escreveu assim: quando Deus me encontrou, eu não passava de um cascalho,
Não valia a pena apanhar no chão, mas Ele me levou para o seu laboratório da graça e, através da química do sangue expiador, Ele me preparou e me transformou numa joia sua. Um tanto áspera, reconheço, mas depois de alguns anos, cortando, esfregando e polindo, Ele me apresentará finalmente diante do seu trono e serei absolutamente sem defeito. Por milagroso que seja, é verdade que Deus, através do poder da cruz, pode transformar você em uma joia preciosa. Que alegria passar pela vida sabendo que fazemos parte das pedras preciosas celestes e que naquele dia, quando Ele reunir as suas joias, nós seremos incluídos. Deus quer nos encontrar. Deus tirou todos os obstáculos, todos os empecilhos que poderiam de alguma maneira nos impedir desse encontro diário, pessoal com Ele. Ele mesmo vem ao nosso encontro. Nós somos um cascalho, mas Ele vem trabalhando. E nesse trabalho, Ele vai transformando a nossa vida.